E aqui falando a respeito da minha profissão como locutor de porta de loja. Eu gravei um vídeo recentemente, ali eu falei o básico, mostrando na prática sobre essa questão de fazer a locução porta de loja. Só que aqui eu quero dar mais alguns detalhes para vocês falando a respeito deste assunto, né? Muitas das vezes as pessoas acham que fazer a locução é simplesmente pegar o microfone e começar a falar, né? Nós vemos, por exemplo, lojistas que não querem contratar um serviço de locução porque acham que é inviável, acaba eles mesmos pegando os próprios funcionários ali, os próprios funcionários vão fazer então a locução na porta da loja. Ou até mesmo já vi e conheço gerentes que fazem isso, né? Passando em frente ou assistindo essas pessoas a fazerem isso, nós vemos, nós que somos locutores profissionais, nós vemos a quantidade de falhas que essas pessoas cometem por não conhecer o básico sobre a área da locução. Fazer locução não é simplesmente você narrar um preço de um produto. Fazer a locução, no meu ponto de vista, como profissional da área há mais de 20 anos, é você vender o produto. É você convencer o cliente que aquele produto que você está oferecendo é bom para ele, é bom para a sua família. E para isso você tem que mostrar os benefícios para aquela pessoa de comprar aquele produto. Primeiramente, precisa ter uma boa dicção. Você tem que falar bem, você tem que saber pronunciar corretamente o nome daquele produto. Porque se você não consegue nem pronunciar o nome do produto corretamente, fica difícil falar que você é realmente um locutor. Hoje nós temos diversas ferramentas que podem nos incentivar e nos mostrar a forma correta de falar o nome daquele determinado produto. No Google, uma base simples do Google Tradutor, que você pode colocar ali o nome do produto em inglês e pedir para o Google Tradutor pronunciar para você, ele pronuncia a forma correta de se falar. E aí é só você treinar e você consegue mesmo sem falar inglês ou outro idioma, porque muitas das vezes os produtos, ou muitos são português, né, em português, porém outros não. Aí tá a diferença de você estudar sobre o produto, por quê? Porque tem produtos que parecem ser um produto internacional, porém é um produto nacional. E quando você lê o nome, aquele nome parece ser um nome em inglês, porém não é. É um nome em português. E aí você tem que saber definir isso, qual que é inglês, qual que é português, qual que é a pronúncia correta de cada um daqueles produtos, daqueles itens. Sendo assim, nós vemos muitas falhas acontecerem na área da locução, até por locutores profissionais, né? Uma outra questão é a questão de investimento no seu trabalho. Se você trabalha na área da locução, gente, quem vai te contratar, ele quer ver, além do seu entretenimento, da sua boa dicção, ele quer ver o seu desempenho no seu trabalho e os seus equipamentos com qualidade. Sinceramente, é muito ruim você passar em frente de uma loja onde o som está muito estridente, né? Onde o som está muito incomodativo para o ouvido das pessoas. Quando você tem um som de qualidade, mesmo que ele esteja alto, ele não vai incomodar tanto quanto um que parece um ruído sendo falado. Eu conheço pessoas que têm equipamentos bons, porém não têm coragem de colocar para trabalhar na frente da loja. E isso daí é um problema para mim, no meu ponto de vista, porque se você tem um equipamento bom que dá para demonstrar um trabalho de muito mais qualidade, você pode cobrar o seu preço. Porém, você vai oferecer para o seu cliente algo mais profissional. Não adianta nada você ter um som profissional na sua casa e estar parado em casa. Isso para mim é um problema. Eu tenho o meu equipamento é um equipamento relativamente caro, porém eu disponibilizo ele para ficar na frente da loja. Não somente pelo lojista, mas sim pelo meu trabalho. É muito mais fácil de falar, é muito mais fácil de se comunicar, é muito mais gostoso de você passar o dia inteiro ali escutando músicas, escutando a sua voz. Então, assim, tudo fica mais leve quando você tem um equipamento de qualidade, quando você investe no seu trabalho, quando você acredita no seu trabalho. Agora, eu vejo pessoas que não acreditam no seu próprio desempenho, no seu próprio trabalho e se frustram. Trabalham cansado, trabalham de uma forma pesada. E a área da locução é uma área que você não tem que carregar peso. Como assim carregar peso? Os seus problemas diários não podem afetar a sua locução, porque isso reflete para o seu cliente o seu sentimento. Então, o locutor, ele não é simplesmente um locutor, ele é um artista.
Ele tem que, pegou o microfone, ele tem que incorporar aquele artista, ou seja, ele tem que fazer a arte da locução acontecer, ele tem que ser espontâneo, ele tem que ser alegre, ele tem que ser positivo, ele não pode ser negativo de forma nenhuma. Então, os problemas ficam para fora da área da locução. Isso eu estou falando a respeito de locução porta de loja. Uma dica que eu dou para você que está fazendo a sua locução na porta de loja é estude. Estude os produtos que você vai pronunciar. Estude o produto que você vai anunciar. Anuncie o preço corretamente, porque é incrível. Para quem é locutor vai saber do que eu estou falando. Quando você está falando tudo certinho, tudo bonitinho, parece que ninguém está te ouvindo, parece que ninguém está te escutando. Você está falando ali o dia inteiro tal, e parece que ninguém está te ouvindo. Mas quando você comete uma falha, um erro na sua dicção, na sua pronúncia, aparece um monte de gente querendo se aproveitar disto para levar vantagem. Não é? Então, assim, preste muita atenção, se concentre, divulgue também o seu trabalho, trabalhe corretamente, não enrole. Se você é locutor, se você foi contratado para ser locutor, você não é DJ. Se você é contratado para ser DJ, é outra função. Agora, se você é locutor, é fazer locução, é falar. Tem gente que é contratado para fazer a locução, mas o que ele menos faz é falar. Ele toca música, ele conversa, ele bate papo, ele sai, toma um cafezinho, vai ali, vai lá, sai em outras lojas para divulgar o seu trabalho, mas não faz a locução. Acaba ficando sem trabalho. Graças a Deus, né, e ao meu desempenho também, que eu me esforço muito para fazer o meu trabalho com excelência. Aqui na região em que eu atuo, na região em que eu trabalho, eu sou o locutor mais requisitado da região. No entanto, que eu não é difícil eu ficar parado na semana, até na semana. De segunda a sábado eu estou trabalhando e não trabalho tipo para ganhar por mês. É diário, meu serviço é diário, como todos os locutores, né? E eu cobro o meu preço, tá? E não me falta trabalho, graças a Deus. Por quê? Porque eu tento ao máximo fazer o meu trabalho com excelência. Se eu fui contratado para falar, eu estou falando constantemente. Tem gente até que reclama que eu falo demais. Então, eu sou locutor. Um grande problema que acontece também é quando você está fazendo a locução, você coloca uma música de fundo para ter um respaldo daquilo que você está falando. Então, assim, para trazer animação para aquele ambiente. As pessoas da loja costumam ficar pedindo música pra gente. É lógico, a gente vai ceder uma hora ou outra, a gente vai lá, coloca para fazer um agrado, mas isso não pode ser constante. Por quê? Porque você sabe a playlist que você precisa. Eu sei a playlist que eu devo rodar. Então, teve um dia que eu fui atender o pedido de uma pessoa, um funcionário da loja, e quando eu coloquei a música, era uma música que falava palavras obscenas. Então, assim, as pessoas não têm noção. Hoje em dia as pessoas não têm noção do que pode e o que não pode. Quem tem que saber disso é quem está atuando, ou seja, o locutor tem que saber o que ele pode e não pode colocar. E aí eu falei para ele assim, não faz mais isso, tal. Então já cortei mal pela raiz para saber que não é assim que se trabalha. E isso tem que ser exposto para a pessoa, né? Porque a pessoa tá ali, ela não tem a obrigação de saber. Ela escuta na casa dela, ela acha que ali na loja ela pode escutar também. Então, isso daí é um problema que acontece bastante na área da locução, né? Bom, com relação ao meu equipamento, eu pesquisei muito pela internet, né? E o meu equipamento é um equipamento a qual eu falo, a música automaticamente abaixa. É um grande problema isso para muitos locutores. Por quê? Porque tem locutores que trabalham com som lá no talo, lá no último, tocando a música, e quando ele vai falar, a voz dele fica sufocada, aí ele tem que ficar gritando para poder falar, sendo que a voz está atrapalhando a dicção dele. O meu som, quando eu falo, ele capta a minha voz e ele abaixa a música. E isso faz toda a diferença, porque dá um destaque maior para aquilo que você está falando e a música não vai te atrapalhar. Isso é muito bom. Então, assim, quando você for procurar um equipamento para você comprar, compre um equipamento que tenha essa função de baixar a música para que você possa ter destaque na sua voz, né? Isso faz toda a diferença. É um investimento alto? Relativamente mas é um instrumento de trabalho que você tem. Então, o conselho que eu dou para você que está começando agora, pegou o primeiro salário, pegou a primeira paga ali, a primeira diária, ou seja, o primeiro dinheiro que você pegar na mão, se você cobra aí, vamos lá, um valor X, tira uma porcentagem desse valor para um investimento que você possa fazer num equipamento melhor.
E isso você vai juntando esse valor até você conseguir conquistar ali o seu equipamento adequado para o seu trabalho. Bom, estas foram algumas das dicas que eu ofereci para você aqui no nosso canal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário que eu estarei respondendo a todos eles. É isto? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e um ótimo trabalho.